Um menino chamado Alexandre vivia com seu pai. A vida deles nunca foi rica ou luxuosa, eles não se entregavam a extravagâncias ou banhavam-se em ouro. Pelo contrário, levavam uma vida muito simples. Afinal, eram apenas os dois, um pai e um filho, que simplesmente aproveitavam cada dia e cada momento juntos. Eles não esperavam a ajuda de ninguém, pois só tinham um ao outro. Fábio estava confinado a uma cadeira de rodas pelo resto de seus dias, segundo o prognóstico dos médicos da clínica. Ele havia sofrido uma fratura grave na coluna devido a um incidente infeliz. Havia uma chance de recuperação, embora pequena. Alexandre não se queixava de sua vida. Infelizmente, ele havia perdido sua mãe para sempre, pois ela morreu em um acidente de carro, após o qual seu pai perdeu a capacidade de andar. Fábio e Alexandre tinham outros parentes, claro, mas eles não precisavam deles. As circunstâncias infelizes os tornaram indesejados por todos. Pai e filho mal se comunicavam com seus parentes, na verdade, nunca o faziam. Consequentemente, não havia motivo para esperar a ajuda deles. Fábio e Alexandre não pediam, e ninguém os lembrava. Essa era a norma. Eles não tinham outros parentes, por assim dizer. Todos estavam vivos, mas não se comunicavam. Alguns culpavam o marido pela morte da mulher, outros achavam que eles nunca foram um bom casal. Essas desavenças acabaram levando ao isolamento, afastando os recém-chegados do círculo familiar. Entre todos os parentes, não havia ninguém a quem recorrer para obter ajuda. O que eles podiam fazer? Tinham que se virar sozinhos. Os pais da falecida esposa de Fábio e mãe de Alexandre, Clara, realmente acreditavam que Fábio era o culpado pela morte dela, apenas ele e mais ninguém. Não importava que ele não fosse culpado, que sofresse profundamente com o evento trágico. Eles não se importavam que Fábio ficasse sozinho com uma criança, afogado em tristeza e escuridão infinitas. Eram indiferentes ao fato de que ele se tornou deficiente e perdeu a capacidade de andar. Eles também não se importavam com as condições em que os dois tinham que viver. Nunca gostaram do homem, mesmo quando a filha estava viva. Reprovações constantes, observações eloquentes e insatisfeitas, acusações infundadas e perguntas: por que você decidiu amarrar sua vida a ele, querida? O que aquele ninguém pode te dar? Esta é a vida que você quer, comendo comida enlatada ou restos em algum fim de mundo e lamentando sua escolha pelo resto de seus dias? Quando você vai se divorciar dele? Como você pôde se casar com ele escondido de nós? Por que você está arruinando sua vida e a nossa? As pessoas olham para nós de lado, todos pensam que não te amamos. Nós te criamos para um casamento assim. Sempre quisemos te casar com um homem nobre e rico. Os pais da falecida eram, de fato, ricos, e, portanto, tinham muitas amizades com pessoas nobres e bonitas que, claro, não podiam ser comparadas a Fábio, mas a maioria delas não passava de uma casca bonita com um núcleo vazio. Mas Clara estava longe disso, sua alma era cheia e pacífica. Ela nunca olhava para ninguém de cima para baixo. Nem gostava de fazer amizades quando vivia na casa dos pais. Tinha apenas uma amiga, que era muito parecida com Clara. Ela também tratava todas as pessoas de forma igual, sem arrogância. E Fábio estava longe de ser feio, pelo contrário, era um homem bastante atraente. Mas havia uma coisa que incomodava seus pais arrogantes: ele não era rico. Os pais não podiam aceitar que a filha amava um homem com um salário médio, sem fortuna própria, sem educação superior e sem uma base sólida. E quando Clara ficou grávida, um grande escândalo estourou, tanto que a pobre garota quase teve um aborto. Amanhã você vai fazer um aborto, disse a mãe da garota calmamente, tomando um gole de café, como se nada tivesse acontecido. Mãe, você está louca? Exclamou a garota. Eu não acho que é da sua conta. Não seja rude com sua mãe e faça o que te mandaram, disse o pai, elevando um pouco a voz. Vocês se ouvem? Vocês querem que eu mate meu próprio filho? Clara gritou. Matar seu neto? Primeiro, minha querida, abaixe o tom, e em segundo lugar, não é um filho ainda,
é apenas um aglomerado de células, só isso, exclamou o pai. Pelo menos por enquanto. Deus me livre que comecem a se desenvolver. Clara, quando você ficou assim? A voz da mãe estava cheia de desprezo. Assim como, mãe? Clara gritou. Quando você começou a amar uma vida tão miserável e pobre? A mulher cuspiu entre os dentes. Eu simplesmente amo uma pessoa genuinamente. Devo ser punida por isso? Não tenho permissão para ter sentimentos, segundo você? Você não pode amar alguém como ele. Fábio gritou, esse é o nosso filho, essa é a nossa decisão e o nosso futuro. Ele abraçou sua esposa. Esta é a nossa casa e a nossa vida. Clara não deve ficar estressada, então peço que vocês saiam agora. Aqui está o acordo, não aceitaremos essa criança. Ou você faz um aborto ou nunca aparece com ela na nossa porta. Vou jogá-la pela janela do segundo andar. O que isso significa, jogar pela janela? Você está falando sério? O que Fábio e o bebê não nascido fizeram a vocês? Então agora nós somos os maus? Nós te demos vida, te criamos todo esse tempo, colocamos todos os nossos esforços em você, te demos tudo o que tínhamos e para quê? Como você nos agradece? Por que eu sempre tenho que fazer tudo do jeito de vocês? Na casa de vocês, eu nunca tive minha própria opinião. Vocês são tiranos, não pessoas. É impossível viver com vocês. Só dá para existir e ter medo de respirar. Talvez seja assim, mas nós te amamos. Acredite, um dia você entenderá isso, mas será tarde demais, gritou o pai. Nós só queremos te proteger dos erros, por que você não consegue entender isso? Saia, Clara gritou, saia. Ela se soltou do abraço de Fábio e caiu em um verdadeiro colapso histérico. Chore, chore, talvez você tenha um aborto espontâneo. Clara paralisou. Ela tentou entender se aquilo era real, seus pais realmente queriam que ela abortasse? Não, isso é um engano, seu pai não poderia ter dito aquilo. Ele podia falar sobre um aborto planejado, mas um aborto espontâneo? Uma situação em que sua filha sangraria e não poderia fazer nada. Infelizmente, Clara não ouviu errado, seu pai realmente disse isso. No entanto, ela notou o medo em seus olhos imediatamente, talvez ele tenha percebido seu erro instantaneamente, talvez ele tenha entendido que foi longe demais, mas não se desculpou. Estou indo embora, fiquem nesta pocilga, meus queridos, seu pai bateu à porta da casa, deixando para trás apenas raiva, saudade, ressentimento e nojo. Era terrível estar ali agora. Clara caiu de joelhos e começou a chorar mais do que nunca. Fábio a confortou por muito tempo naquele dia. Felizmente, a criança não foi prejudicada naquela noite e continuou viva, mas houve lágrimas amargas e longas, uma histeria interminável e a dolorosa percepção de que eles eram, de fato, seus pais. Os pais de Fábio também eram contra tal casamento, especialmente seu pai, que sempre chamava Clara de uma nora inadequada. Além disso, Fábio era 7 anos mais velho que Clara, o que desagradava principalmente seu pai. Surpreendentemente, os pais de Clara não se importavam com esse fator, estavam apenas preocupados com a quantidade de dinheiro no bolso dele. Ela vem de uma família muito rica, você viu os pais dela? Você viu como eles sempre agem superiores, como tratam pessoas como nós. O pai de Fábio dizia constantemente ao filho: você definitivamente não precisa de pessoas como eles, essas pessoas geralmente são podres por dentro, são os verdadeiros hipócritas, marque minhas palavras e não traga o filho deles aqui, nós nunca aceitaremos isso. Eu não sei sobre sua mãe, mas não venha mais até mim, a partir de agora eu não tenho um filho, parece que nunca tive. 10 anos se passaram desde então. Alexandre tinha 5 anos quando sua mãe morreu. Ele foi profundamente afetado pela morte dela. Ele entendeu que agora nunca ouviria sua voz querida eterna, nunca abraçaria ou daria seus desenhos cheios de amor. Ela nunca lhe contaria uma história para dormir ou o alimentaria com comida deliciosa.
Tudo desapareceu em um dia e se transformou em poeira, deixando apenas curtas memórias que permaneceriam para sempre no belo passado. Esse acidente afetou profundamente a vida do menino, mas ele sempre olhou para seu pai, que, confinado a uma cadeira de rodas, continuava a desfrutar da vida e lidar com todas as adversidades. Então o menino saudável não tinha motivos para estar triste. Eles tinham um teto sobre suas cabeças, comida, roupas, o resto viria com o tempo. Sendo uma criança de 9 anos, o menino nem era um adolescente. Alexandre quase nunca via os pais de Clara. Para ele isso era melhor assim. Era desconhecido o quanto de sujeira indesejada poderia ter sido despejada sobre o pobre menino só por ousar nascer. Logo seria seu aniversário tão esperado, uma data redonda chamada 10 anos, uma grande alegria para Alexandre e ainda mais para seu pai. Fábio amava muito seu filho e se alegrava com cada alegria que a criança experimentava. Às vezes, a vida era difícil para os dois, às vezes não havia dinheiro suficiente, às vezes não havia comida suficiente, mas eles viviam muito bem, em completa harmonia, compreensão mútua e amor familiar sempre existiam entre eles. Raramente discutiam e, se o faziam, era por questões triviais. Eles nem sempre tinham dinheiro suficiente para roupas novas, bons eletrodomésticos e seu apartamento precisava de reparos, mas era assim que era. Eles tinham que pagar o empréstimo que Fábio contraiu para organizar o funeral de Clara com sua pensão de invalidez e ganhos modestos. Os ganhos de Fábio vinham de um trabalho, ele tinha seu próprio pequeno negócio, a cadeira de rodas não o impedia de forma alguma, ele era excelente em consertar sapatos, restaurando-os para uma condição decente e devolvendo-os a clientes satisfeitos, a maioria dos quais era grata pelas mãos de ouro do sapateiro. Alexandre nunca se queixava de sua vida, sim, às vezes era difícil, e sim, ele perdeu sua mãe cedo, mas, afinal, sempre poderia ser pior. Ele não sentia vergonha alguma da doença de seu pai, pois sabia que ele estava se mantendo firme. Fábio nunca se desesperava, embora às vezes ficasse profundamente triste pela perda, ele ainda tinha um pedaço do seu amor, seu filho Alexandre. Fábio gostava de dizer ao seu filho que tudo acontece no momento certo, mais cedo ou mais tarde, tudo acontece, meu menino, só leva tempo. Depois de quitar o empréstimo, as coisas seriam muito mais fáceis, e eles poderiam finalmente economizar dinheiro para a cirurgia que deveria colocar Fábio de volta em pé. Pai, eu sei com certeza que você vai voltar a andar, isso definitivamente vai acontecer, Alexandre disse ao seu pai uma manhã. O menino ainda era muito jovem, mas às vezes parecia que já era um adulto, com palavras, pensamentos e reflexões que não condiziam com sua idade. Claro, filho, eu vou ficar de pé e jogaremos futebol juntos, faremos caminhadas diárias e pescaremos nas manhãs, tudo vai ficar bem, só temos que acreditar e, claro, correr nas manhãs, Fábio respondeu sorrindo. O tempo está tão maravilhoso hoje, de fato, Fábio respondeu olhando pela janela, o sol está brilhando e os pássaros estão cantando. Ouvindo o canto alegre dos pássaros, Alexandre queria dizer algo, ele vinha pensando nisso por várias noites e finalmente tomou sua decisão como os adultos fazem, de forma decisiva e irrevogável. Pai, o menino disse, eu tenho uma ideia. Fábio já estava interessado, ele virou sua cadeira de rodas completamente em direção ao seu filho. Eu tenho pensado nisso por alguns dias, às vezes à noite, antes de dormir, eu imaginava algo, eu imaginava e me sentia feliz. E o que é? Perguntou o homem impacientemente. Bem, como você reagiria se eu começasse a te ajudar? Em que sentido, filho? Você já está indo muito bem, você ajuda em casa, me ajuda. Eu quero dizer algo mais, eu quero arranjar outro trabalho. Fábio ficou um pouco surpreso, certamente não esperava ouvir tal coisa em uma manhã quente e regular de seu filho ainda jovem. Talvez pensamentos passassem pela sua mente sobre quando seu filho tinha se tornado tão adulto. Ele tinha apenas 9 anos e já estava pensando em um trabalho de meio período. Essa não é a infância que um menino deveria ter. Filho, você tem certeza? Eu acho que sim, pai, estou certo, Alexandre respondeu novamente de forma decidida. Não é necessário, disse seu pai calmamente. Você realmente me surpreendeu, Alexandre, não só um pouco, mas muito, você me surpreendeu muito.
O menino começou a rir. Eu pensei sobre isso. Se eu arranjar outro trabalho, teremos um pouco mais de dinheiro e isso significa que você poderá voltar a andar ainda mais rápido, andar sozinho novamente. Isso não é ótimo? Que tipo de coisas um menino pequeno tem que pensar sobre trabalhar aos 9 anos? Isso não está certo, não deveria ser assim. Fábio se lembrou de si mesmo com cerca da mesma idade. Sua determinação naquela época era claramente diferente do caráter de seu filho. Isso maravilhou o homem. Ele não podia acreditar que seu pequeno menino tinha se tornado tão responsável. Claro, meu filho, você cresceu bastante. É maravilhoso. Venha aqui, deixe-me abraçá-lo. Alexandre abraçou seu pai, mas ele disse: acho que não é necessário. Você ainda é muito jovem e deveria aproveitar sua vida e sua infância. Você nunca terá essa fase de volta. Pai, não vou trabalhar muito, só um pouco, e será uma grande ajuda, ok? Você tem algum plano de onde quer ir ou o que quer fazer? Sim, mas descobrirei amanhã. Será minha pequena surpresa. Alexandre sorriu novamente. Está bem, filho, vou esperar até amanhã. No dia seguinte, o menino chegou em casa pouco antes do almoço. Alexandre, o almoço está pronto. Seu pai gritou da cozinha. Vá lavar as mãos e venha direto para a mesa. Mas Alexandre, sem lavar as mãos, foi diretamente para a cozinha, muito animado. Oi, pai. Ele abraçou seu pai. Você lavou as mãos? Espera, Alexandre respondeu. Descobri que a ponte central da nossa cidade está sendo reparada. Sim, eu também ouvi isso ou li no jornal. Entendi corretamente que você quer trabalhar lá? Sim, seria ótimo, se não tivesse cargas pesadas, disse seu pai, relutante. Vi que a estrada está sendo reparada em seções, e por isso o tráfego está com apenas uma faixa na ponte, causando engarrafamentos constantes. Perguntei a um dos trabalhadores se eles precisavam de ajuda. Ele me olhou estranho e depois me levou ao chefe, que me ofereceu um emprego. E o que você fará? Limparei as janelas dos carros que passam pela ponte. Eles me darão produtos de limpeza, luvas e um pano. Oh, isso é ótimo, respondeu seu pai. Espero que não seja por muito tempo. Nem um pouco. Posso limpar quantos carros quiser. Meu pequeno limpador, venha aqui. Seu pai o abraçou mais uma vez. Finalmente, Alexandre foi lavar as mãos e eles começaram a deliciosa refeição. Na manhã seguinte, o menino tomou café da manhã rapidamente, desejou ao pai um bom dia e saiu para seu primeiro emprego. Lá, ele recebeu um pano e uma solução de limpeza e começou suas novas tarefas com entusiasmo. O frágil Alexandre, em suas roupas gastas, imediatamente despertou a simpatia dos motoristas, e no seu primeiro dia ele conseguiu ganhar uma quantia decente. Apesar de sua estatura alta, sua magreza era ainda mais evidente. Ele não parecia alguém sofrendo de anorexia, mas estava claramente abaixo do peso por alguns quilos. Nos dias seguintes, a situação permaneceu a mesma. As motoristas, em particular, eram muito generosas, pagando muito mais pela limpeza das janelas. Às vezes, o menino procurava especificamente por motoristas mulheres na multidão, e havia muitas delas. Cerca de 2 semanas se passaram, e muitos motoristas sentiam pena do menino. Um dia, ele encontrou uma jovem muito bondosa, que parecia ter cerca de 30 anos. Ela cheirava agradavelmente a baunilha e, ao final do trabalho, tratou o menino com doces e deixou uma quantia substancial de dinheiro. Como de costume, Alexandre começou seu trabalho e eles começaram a conversar. O menino sentiu a esperança por um futuro brilhante ressurgir em sua alma. Tão jovem e já trabalhando, a mulher perguntou surpresa. Sim, eu gosto muito desse trabalho, Alexandre respondeu alegremente. Não é nada difícil. Mas por que você está trabalhando tão jovem? Quantos anos você tem? Ela perguntou. Vou fazer 10 anos em breve, respondeu o menino orgulhosamente. Ah, um aniversário de Marco. Será uma comemoração, ela sorriu. Sim,
Você está certa, Alexandre concordou. Isso é maravilhoso, exclamou ela. Mas qual é a razão? A razão é simples, disse o menino. Eu só quero ajudar meu pai a se reerguer. O rosto da mulher imediatamente ficou triste. Ela sentiu pena do menino, entristecida pelo fato de que a criança sinceramente queria ajudar seu pai de qualquer maneira possível, e que as circunstâncias da vida o forçaram a trabalhar aos 9 anos. Ninguém mais ajuda você? Ela perguntou baixinho. Não, o menino respondeu com arrependimento. Em nossa família, parece que não somos necessários para nossos parentes. Não sei porquê. Meu pai e eu nunca lhes desejamos mal, mas ainda assim eles não nos amam. Nem sei se algum dia nos amaram. Que coisas tristes você está me contando, pequeno limpador, mas acho que as ações deles são injustificadas, e você e seu pai são realmente boas pessoas. Tenho certeza disso. Vocês vão conseguir. Nem todas as crianças da sua idade estão prontas para trabalhar por conta própria. Você é muito corajoso, tomando uma decisão consciente como um adulto de verdade. Estou muito orgulhosa de você, mesmo te vendo pela primeira vez. Muito obrigado, Alexandre corou. É bom ouvir essas palavras. Qual é o seu nome? Carla. E o seu? Alexandre. Alexandre, um nome bonito. Aqui, tenho mais alguns doces e isso. Carla entregou ao menino mais algumas notas. Oh, você pagou tanto, talvez não devesse ter feito. Para uma boa pessoa, nada é demais, disse a mulher. Obrigado, o menino agradeceu novamente. Não, obrigado a você. Você limpou as janelas tão bem, elas brilham e não têm manchas. Eu fiz o meu melhor. Passarei por aqui mais vezes. Sabe, nem todos os adultos são tão diligentes em seu trabalho, e de alguma forma sinto que você tem um grande futuro pela frente. Alexandre, você tem um sonho? Até agora, só um, que meu pai volte a andar. Sempre acredite em milagres, Alexandre, e isso definitivamente acontecerá, talvez muito em breve. Espero que sim, realmente espero. Pessoas como você muitas vezes têm seus sonhos realizados, disse Carla. Tudo vai dar certo. Obrigado. Sabe, vou te contar algo mais. Quando eu era pequena, mais ou menos da sua idade, também tinha um sonho pessoal, talvez não tão grandioso quanto o seu, mas eu sinceramente acreditava que um dia se realizaria. Todos os dias eu dizia a mim mesma que hoje aconteceria. Cerca de um mês se passou e eu até comecei a pensar que nunca aconteceria, mas de repente, completamente inesperadamente, quando eu não estava pensando no meu sonho, ele se realizou. Então, quando você pensa em outra coisa, esse sonho pode se realizar sozinho. Não estou dizendo para você parar de acreditar em um milagre, apenas não se fixe tanto nisso. As melhores coisas acontecem quando você menos espera. Naquele dia, quando voltei para casa, meus pensamentos estavam longe daquele sonho. Eu estava pensando em um menino de quem gostava, Carla terminou. Isso é ainda melhor, na minha opinião, quando você não espera e acontece por si só, Alexandre concordou. Claro, pequeno limpador. A alegria é 2 vezes maior e as emoções ainda mais fortes. Entendi agora. Não vou me fixar tanto nisso e talvez aconteça e eu nem suspeite. Sim, você está certo, a mulher assentiu. Então, qual era seu sonho? O menino perguntou. Se não for segredo, é claro. Eu sonhava em ganhar um animal de estimação. Um dia, voltei para casa e vi um gatinho branco e fofinho, exatamente como eu tinha sonhado, disse Carla. E agora eu preciso ir, ela acrescentou. Até logo, Carla. Alexandre sorriu. Até logo, Alexandre. Carla retribuiu o sorriso e acenou. Espero que nos encontremos de novo. Havia um sentimento de total serenidade e confiança emanando daquela estranha. Estar perto dela era ao mesmo tempo estranho e reconfortante. Graças ao encontro,
Alexandre voltou a acreditar que seu pai voltaria a andar. O garoto acreditava firmemente nesse sonho, mas sem pensar nisso o tempo todo. Ele sabia que aconteceria, mas não sabia exatamente quando. Após terminar de limpar as janelas dos carros, como de costume, o garoto foi brincar com seus amigos. Alexandre tinha 2 amigos e adorava passar seu tempo livre com eles. Seu trabalho de meio período nunca interferia em suas atividades pessoais. Sempre havia tempo para estudar, passear e estar com seu pai. Alexandre era livre, podia ir limpar janelas ou não. Não era obrigado a estar lá. Ainda muito jovem, quando o garoto ia trabalhar, não havia restrições de tempo, ele simplesmente trabalhava enquanto aguentava. 2 semanas se passaram, o dinheiro se acumulava lentamente, o que deixava o garoto contente. Além disso, seu aniversário, o feriado mais querido, estava se aproximando. Na segunda-feira, dia 3, o garoto decidiu novamente ir para seu trabalho de meio período. Seu pai, como sempre, desejou-lhe um bom dia e lembrou-lhe de não se sobrecarregar. Alexandre abraçou seu pai e saiu de casa. Surpreendentemente, havia poucos carros na ponte hoje, mesmo sendo um dia útil. Após terminar de limpar outra janela e receber o pagamento, o garoto viu seus amigos se aproximando. Alexandre! Gritou Yuri. Ah, olá, Yuri, cumprimentou alegremente seu amigo. Viemos te buscar. Vamos dar um passeio, disse Yuri. Sim, temos algo para te mostrar, disse o segundo amigo, chamado Paulo. E o que é? Perguntou Alexandre, agora completamente curioso. Vocês encontraram outro sapo? Não, Alexandre, que sapo? Isso é muito mais interessante, disse Yuri. Bem, me digam logo, estou morrendo de curiosidade. Ou devo adivinhar sozinho? Finalmente abriram aquela loja no centro da cidade, exclamou Yuri. Aquela? Exclamou o garoto. Você está brincando? Por que brincaríamos sobre isso? Eles estavam falando sobre uma loja de antiguidades que os 3 amigos estavam ansiosos para ver aberta. Lá, eles poderiam explorar muitos artefatos e coisas interessantes do passado. Sim, abriu há 1 hora. O quê? E vocês só estão me contando agora? Não sabem como corremos rápido, disse Paulo. Vamos logo, disse Alexandre, mas vamos parar na loja no caminho e pegar alguma coisa para comer. Está insuportavelmente quente hoje, disse Paulo. O sol está escaldante. Sim, vamos, concordou Alexandre, entrando na loja. No caminho, os garotos compraram uma garrafa de refrigerante doce e seguiram. O que será que vamos encontrar nesta loja? Perguntou Paulo. Não sei, mas estou ansioso para descobrir, respondeu Yuri. Alexandre, você tem certeza de que pode deixar seu trabalho de meio período assim? Claro que sim. Vamos à loja juntos e depois eu volto. Não vai acontecer nada por causa disso. Ótimo, disse Paulo. Eles te pagam bem lá? Perguntou Yuri. O suficiente. Enquanto atravessavam a rua para a próxima quadra, Alexandre decidiu tomar um gole da bebida saborosa, mas ocorreu um pequeno acidente, o líquido derramou em sua camisa. Eu acabei de lavá-la ontem, que azar, disse Alexandre. E a mancha não é pequena, observou Yuri, olhando para o tecido. Talvez você deva correr para casa rapidamente. Não, está tudo bem. Quero chegar logo à loja. Tudo bem, respondeu o garoto. Mas isso não foi tudo. Além da mancha ser grande, ela também tingiu o tecido com a cor do refrigerante, e a camisa começou a grudar na pele de Alexandre. O que está acontecendo? Exclamou Paulo. Uma vespa persistente começou a voar ao redor de Alexandre e não o deixava em paz. Parece que você realmente precisa ir para casa, disse Yuri. Sim, e trocar de camisa, senão essas vespas irritantes não vão te deixar em paz, concordou Paulo. Ah, uma abelha também está aqui! Gritou Alexandre. Tudo bem,
Tudo bem, eu vou para casa e troco de camisa, disse Alexandre. Ok, vamos te esperar na loja então, respondeu Yuri. Mas seja rápido. Claro, vou ser rápido, disse Alexandre. O garoto correu para casa, e as vespas e abelhas finalmente pararam de incomodá-lo, mas ainda era desagradável ficar com a camisa grudenta e desconfortável. Ao chegar à rua onde sua casa ficava, Alexandre viu algo incomum. Um carro preto muito caro estava estacionado bem ao lado da porta dos fundos da casa onde ele morava com seu pai. O que é isso? Por que há um carro aqui? E um carro tão luxuoso? Alexandre pensou consigo mesmo. O garoto raramente via carros assim em sua jovem vida, a maioria deles aparecia em vários anúncios na TV. Alguns de seus vizinhos, claro, viviam em grande riqueza, mas mesmo eles não podiam se dar ao luxo de ter um carro desse nível, era sofisticado demais. O automóvel era extremamente sofisticado, sem uma mancha sequer nas janelas que refletiam a luz. O veículo parecia tão limpo e novo como se tivesse acabado de sair da concessionária. Naquele momento, quando o garoto resolveu parar, a porta do carro começou a se abrir. O que é isso? Sussurrou o menino. Estou sonhando? Ele se beliscou. Com certeza, é um sonho, não há outra explicação, continuou ele. Diante dos olhos de Alexandre, seu pai saiu do carro. Era inconfundivelmente a figura de um homem que sempre estava preso a uma cadeira de rodas e não conseguia ficar de pé sem ajuda, e agora não havia cadeira de rodas à vista. O homem estava em pé sozinho, mas isso não podia ser real. Deve ser um longo sonho que o garoto estava tendo enquanto dormia profundamente. Mas será que ele estava realmente dormindo? Como isso é possível? O garoto continuava se questionando. Alexandre se aproximou. Agora ele estava parado bem ao lado do carro luxuoso. Pai, disse o garoto. Fábio se virou instantaneamente e olhou para seu filho. Ele parecia muito culpado, fitando seu filho de maneira desajeitada, mas de repente disse: Alexandre, preciso te contar algo. Mas como? Murmurou Alexandre. Vamos entrar, filho, respondeu o homem calmamente. Mais pessoas saíram do carro, um homem e uma mulher desconhecidos. O garoto não entendia mais nada. Quem eram essas pessoas? Por que seu pai estava de pé? Onde estava a cadeira de rodas? Será que isso realmente não era um sonho? E o que dizer do carro luxuoso que parecia tão elegante? Alexandre simplesmente ficou ali parado, congelado. Vamos, meu garoto. Temos muito para te contar. Como se hipnotizado, o garoto entrou. Fábio e o casal desconhecido se sentaram à mesa da cozinha, e Alexandre os seguiu. Alexandre, conheça seu tio Carlos e sua esposa, Alice. Tio? Então ele é meu parente, um parente de verdade? Perguntou o garoto surpreso. Sim, assentiu Fábio. Mas por que ele nunca veio nos visitar antes? De onde ele veio? Eu nunca soube sobre você, disse o garoto que se revelou ser seu verdadeiro tio com arrependimento. Meu querido, o destino nos pregou uma peça cruel. É possível? Infelizmente, sim. Mas como você está andando? Não entendo. Não entendo nada do que está acontecendo. Graças ao meu irmão e seu tio, eu posso andar novamente. Andar de forma independente. Claro, não tão firme quanto eu gostaria, mas isso é só por enquanto. Ele é um mágico? Não, mas eu consegui fazer algo pelo meu irmão, disse Carlos. E eu sou muito grato a você, Carlos, Fábio sorriu. Os adultos estavam completamente calmos, mas o garoto, ao contrário, estava muito agitado. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo ali. Mas, para ser honesto, nós somos um pouco culpados. Nossa culpa é que você não sabia de nada. Nós nos arrependemos, mas foi necessário. Necessário? Eu descobri tudo por completo acaso, gritou o garoto, levantando-se da mesa.
E se eu não tivesse voltado para casa naquele momento, nunca saberia. Alexandre, espere. Foi tudo por causa de uma surpresa. Uma surpresa? Perguntou o garoto confuso. Uma surpresa, claro, Fábio sorriu. Quem está prestes a fazer 10 anos e ter um aniversário em breve? Eu, Alexandre sorriu. Ele se acalmou e voltou a sentar-se na cadeira. Seu pai queria fazer uma pequena surpresa para seu aniversário de Marco. Acordando de manhã, você veria algo. Veria seu pai de pé novamente, disse Carlos. Filho, não foi tão ruim quanto pensávamos, disse Fábio. Eu não tive uma lesão na coluna, continuou ele. Mas como isso é possível? Nosso médico disse que definitivamente havia uma lesão. Papai quebrou a coluna naquele terrível acidente, exclamou Alexandre. Aquele médico era uma pessoa muito má, disse Carlos. Muito má. Esse cirurgião só queria ganhar dinheiro desonestamente. Acontece que, naquele acidente, seu pai só teve uma contusão. Sim, foi muito sério, mas não foi uma fratura. E então outro problema igualmente importante apareceu. Fábio desenvolveu neuropatia. Neuropatia é... Sim, eu sei, é dano aos nervos, disse Alexandre. Carlos ficou surpreso. Você está certo, Alexandre, continuou seu tio. A neuropatia foi desencadeada por outros fatores também, estresse, tristeza constante, minhas preocupações pessoais, disse Fábio, suspirando. E também a privação de nutrientes dos nervos, acrescentou Carlos. Fábio assentiu tristemente. Aquele médico é um verdadeiro canalha, disse Carlos, acendendo um cigarro. Bem, Carlos, há uma criança aqui, disse sua esposa. Desculpe, mas é verdade. Ele queria dar o tratamento realmente necessário para meu irmão, mas só no período pós-operatório. Ele é um verdadeiro bárbaro. Espero que ele receba o que merece no futuro, porque tal comportamento é impossível, simplesmente inaceitável. E quero acreditar que ele nunca será autorizado a se aproximar de pacientes novamente e será expulso do hospital para sempre, continuou Carlos. Como essas pessoas podem existir? Ele definitivamente receberá o que merece, disse Fábio. Veja, um pai solteiro era a melhor opção para ele lucrar. Esses canalhas só se aproveitam dos mais fracos. Carlos, tudo bem, chega, disse sua esposa. Ok, querida, eu terminei. Alexandre sorriu com a cena. Espero que ele realmente pare de trabalhar. Ele é uma pessoa muito terrível, disse o garoto. Claro, todos sabem sobre ele agora. No início, seu pai recusou nossa ajuda, mas nós o convencemos. Claro, Fábio recusou o apoio total porque ele é muito teimoso. Aliás, somos muito parecidos nisso, disse Carlos. Então, o que aconteceu depois? Fábio concordou em fazer o tratamento. Eu o levei diligentemente para todos os procedimentos. O tratamento deu ótimos resultados, e agora o paciente quase não tropeça ao caminhar. Mas os médicos deram previsões pobres sobre a sensibilidade dos dedos dos pés. No geral, isso era a última coisa que preocupava a família. O principal é que ele pode andar como antes. Mas como você não sabia sobre a gente, então perguntou, essa é outra história incerta e triste. Carlos respondeu, eu não apenas desconhecia meu irmão e você, mas também outros parentes, pois nasci em um casamento diferente. Mas isso é uma história completamente diferente. Um dia, te conto. O importante é que você descobriu sobre nós, disse Alexandre, e isso é maravilhoso, realmente. Carlos concordou e queria comentar que seu carro é muito bonito. Obrigado, Alexandre, respondeu o homem com um toque de orgulho. No começo, eu não acreditava que era real, parecia um sonho interminável. Às vezes, ainda parece um sonho. Alexandre beliscou o próprio braço novamente. Não, filho, isso não é um sonho. É um sonho realizado. O menino continuou,
um grande sonho. Seu pai queria fazer uma pequena surpresa para seu aniversário especial. Ao acordar de manhã, você teria visto algo, teria visto seu pai de pé novamente, disse Carlos. Então, eu estraguei a surpresa, disse o menino. Não se preocupe, filho, e me desculpe mais uma vez por tudo ter ocorrido assim. Pai, está tudo bem, você não precisa se desculpar. O que importa é que você pode andar. É um presente tão grande, não importa se foi no meu aniversário ou não. Alexandre sorriu e abraçou seu pai. Naquele momento, Fábio levantou-se da mesa, segurando-se de forma desajeitada no canto da mesa, mas o principal é que ele estava de pé. Claro, ele ainda balançava um pouco, mas estava quase em pé sozinho. É tão raro e agradável ver você em pé. É maravilhoso, disse o menino. Fábio sorriu novamente. Então, Alexandre olhou para seu tio e sua esposa. Você se parece tanto com meu pai, disse o menino, olhando para Carlos. É como se vocês tivessem o mesmo rosto. A semelhança é incrível. E sorriu, só parece um pouco mais velho. É muito triste que você não soubesse sobre nós. Eu também sinto muito, Alexandre, mas o importante é que eu soube de você, caso contrário, nada disso teria acontecido. Concordo, respondeu o menino. E você é muito bonita, disse ele, olhando para Alice. Alice não conseguiu esconder sua ternura. Agora, ela sorriu ainda mais calorosamente. Com toda a cena, o reencontro dos irmãos, os abraços do menino e seu pai agora em pé, e a alegria geral, parecia que aquele dia seria um dos mais felizes, disse ela. Tudo o que eu fiz foi derramar refrigerante em mim mesmo e descobri algo. Descobri a melhor coisa que aconteceu recentemente. Então, se não fosse pela mancha, você não teria voltado para casa, comentou o pai, olhando para a camiseta. Não, eu teria ido para a loja de antiguidades, respondeu o menino. Tudo acontece por uma razão, meu filho. Se você derramou refrigerante na sua camiseta por acidente, significa que era para acontecer, disse o pai. Alexandre de repente lembrou da mulher maravilhosa da ponte. Ela insistiu que um milagre aconteceria muito rapidamente se você não se concentrasse nele, que pessoas boas sempre o têm. Parecia ser verdade. O menino não estava pensando em seu grande sonho quando foi trocar de camiseta, e o milagre aconteceu por conta própria. Vamos tocar a música favorita da mamãe e será como se ela estivesse aqui conosco. Os três sorriram para a sugestão do menino e, a propósito, pai, vamos adotar um gato, disse de repente o menino. Um gato? Fábio ficou surpreso. Sim, um branco e fofinho. Acho que precisamos de um. Ok, Alexandre, vamos adotar um gato, sorriu o homem. Eu já estava pensando nisso há muito tempo. Enquanto a música tocava, todos ficaram em silêncio, apreciando mais um momento da vida. Os adultos tinham as melhores intenções, sem considerar que tal segredo poderia magoar a criança. Eles achavam que compartilhar a notícia da cura e encontrar um novo membro da família no mesmo dia era uma boa ideia. E agora, por causa de um pouco de refrigerante, Alexandre estava cheio de confiança no futuro. Ele havia ganho um novo membro significativo em sua família com seu pai. Pode não ter sido parte do plano dos adultos, mas o menino ainda teve seu dia mais feliz. Carlos convidou sua linda esposa para dançar, enquanto o pai e filho apenas ouviam a música linda, a música pessoal deles, quando Clara ainda estava viva. Os três costumavam dançar juntos, pai, mãe e filho, se divertindo na sala de estar dela. Naqueles dias, ela preparava algo delicioso. Mesmo sem todos os parentes, eles se sentiam ótimos. Eles eram felizes como um trio e, naquele dia, na segunda-feira, ela estava com eles. Ela estava em seus corações, e claro, permanecerá para sempre em suas memórias e pensamentos. Ela era a quinta pessoa invisível naquela sala. Agora, todos os quatro poderiam continuar seus passeios pessoais na natureza. Pai e filho poderiam fazer caminhadas matinais e jogar futebol. A cadeira de rodas não era mais necessária.
Quantos lugares maravilhosos eles poderiam explorar viajando com 2 parentes? Parece que milagres realmente acontecem quando você não os espera. Em suma, a história de Alexandre é uma prova de que, independentemente das adversidades, a perseverança, a bondade e a crença em milagres podem transformar a vida de uma pessoa de maneiras inimagináveis. É uma celebração da resiliência humana e do poder das conexões emocionais, que nos sustentam mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!